Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química, um exercício agora do Mackenzie. Bom, vamos lá. O número de elementos, de átomos e de substâncias e de moléculas representados no sistema, aí temos aqui um sisteminha com 5 moléculas, né? É respectivamente. Aí temos aí as alternativas A, B, C, D e E. Falando aí do sisteminha, né, eu já disse que são 5 moléculas aqui e já teoricamente aí matamos o final dessa questão, né? Mas vamos com calma, vamos por partes. É o seguinte, a gente quer saber nesse esquema aqui, a gente tem 5 moléculas, certo? Uma molécula está aqui, uma molécula está aqui, a outra e a outra. O que é uma molécula mesmo? Molécula é o conjunto de dois ou mais átomos unidos por ligações químicas, certo? Então, se eu estou considerando como uma molécula um conjunto desse aqui, eu estou considerando como átomo as bolinhas que montam esse conjunto. Então, molécula são dois ou mais átomos unidos, certo? Por ligações químicas. Então, aqui eu tenho uma bolinha. Essa bolinha preta aqui, é um átomo, certo? Essa outra bolinha branca aqui está representando outro átomo. E essa outra bolinha preta, outro átomo, certo? Então a gente tem 3 átomos que estão formando uma molécula. Aqui, no caso aqui do lado, a gente tem 2 átomos formando uma molécula. Aqui a mesma coisa, 2 átomos formando uma molécula, certinho? Aqui, risquei bem estranho. Aqui, 1 e 2 átomos representando uma molécula e o último são também 3 átomos representando uma molécula. Então, pessoal, é basicamente isso daí, tá? A gente já viu aí mais ou menos o átomo, que era aquela partícula indivisível, né? Que está sendo representado pelas bolinhas aqui. E a molécula, que é a união, né? É a agregação desses átomos aí, certinho? Então, vamos lá. Qual que é o número de elementos? Bom, elemento a gente não falou ainda, né? Mas elemento, por exemplo, lá na tabela periódica vocês têm os símbolos que representam os elementos químicos. Por exemplo, a gente tem o átomo de hidrogênio, ele é representado pelo símbolo H, certo? Todo átomo de hidrogênio ele é do mesmo elemento, certo? O elemento hidrogênio. Agora, não são os mesmos átomos, certo? São átomos que pertencem à mesma classe. Por exemplo, se eu tenho 10 átomos de hidrogênio, os 10 são do mesmo elemento. Eu posso dizer ali, naquele conjunto de 10 átomos de hidrogênio, eu tenho apenas um elemento. Por exemplo, 10 átomos de hidrogênio assim. Eu tenho um elemento só, mas eu tenho 10 átomos de hidrogênio. E às vezes eu tenho 5 moléculas de hidrogênio. Como assim, professor, 5 moléculas? É porque o hidrogênio ele faz molécula com uma fórmula de H2. Ou seja, uma molécula de hidrogênio são 2 átomos de hidrogênio ligados. Por exemplo, aqui eu tenho uma molécula de hidrogênio, certo? É como se eu tivesse duas bolinhas de hidrogênio aqui, uma ligada na outra, certo? Se eu tiver 5 vezes isso daqui, 5 vezes a molécula de hidrogênio, quantos átomos de hidrogênio eu vou ter se eu tiver 5 vezes isso daqui? Bom, cada molécula eu tenho 2 átomos de hidrogênio, certo? Então, se eu tiver 5 moléculas de hidrogênio, eu vou ter o dobro de átomos de hidrogênio, certo? Então, eu vou ter 10 átomos de hidrogênio. Olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de hidrogênio. Agora, eu tenho em cada molécula, um átomo de hidrogênio aqui, outro átomo de hidrogênio aqui. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, eu tenho, nesse conjunto aqui, eu tenho 10 átomos de hidrogênio, 5 moléculas de hidrogênio. E quantos elementos? Apenas um elemento. E que elemento é esse? É o elemento do átomo de hidrogênio. Tranquilo, pessoal? Então é isso, Então aqui a gente fala assim, qual que é o número de elementos que a gente tem? Aí, número de elementos, a gente vai olhar pelas bolinhas. A gente não sabe se isso é um carbono, se essa bolinha aqui é um hidrogênio, se essa bolinha aqui é um cloro. A gente não sabe que átomo que é. Mas a gente vai chamar ela de átomo, né, ou de bolinha escura. Então a gente tem quantas bolinhas escuras? Eu tenho uma bolinha escura aqui, eu tenho uma bolinha escura aqui, uma bolinha escura aqui, uma bolinha escura aqui e uma bolinha escura aqui, certo? Todas essas 5 bolinhas escuras são do mesmo elemento. Então a gente tem aí, já contamos um elemento. Olha só, vamos deixar aqui um elemento. Agora, é o único elemento que a gente vê representado aí?
Não, porque existem os elementos representados pelas bolinhas claras, olha só. Temos 3, 4, 5 bolinhas claras. Então, eu tenho, com as 5 bolinhas claras, um segundo elemento. Então, agora eu posso colocar aqui, ó, eu tenho um segundo elemento. Vou riscar, ó, que era só um, agora nós temos 2 elementos. Mas só tem esses? Não, a gente observa aí também, ó, que a gente tem uma bolinha azul aqui, certo? Uma bolinha azul grande. Então, seria o terceiro elemento. Vamos riscar aqui, ó, 1, 2, 3 elementos. E uma bolinha amarela aqui, é o nosso quarto elemento. Então, ó, risca de novo. Agora vamos colocar aqui, ó, a gente tem 4 elementos. Temos mais algum? Não, já riscamos todas as bolinhas, né? Então, temos 4 elementos. Um representado pelas bolinhas pretas, um representado pelas bolinhas brancas, um elemento representado por uma bolinha amarela e um elemento representado por uma bolinha azul grande. Então, temos 4 elementos. Essa foi a primeira pergunta que o exercício nos fez, né? O número de elementos. Então, aqui, ó, a gente tem letra A fala 4 elementos aqui e a letra D também fala de 4 elementos. Agora está na hora do desempate. Ó, o número de elementos e número de átomos. Agora a gente vai para o número de átomos. O que é o número de átomos? É o número de bolinhas total que a gente tem no nosso sistema. Então é só a gente contar, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bolinhas. É o total de bolinhas. Aqui na letra A, correto, 12 bolinhas. Agora na letra D, fala 3 bolinhas. Aí já está errado, né, gente? Então, ó, a gente já encontramos a alternativa correta. Letra A, certinho? Mas a gente vai até o final. Vamos ver se vai estar certo até o final, beleza? Então, vamos lá, ó. O número de átomos era 12, que é o número de bolinhas. E o número de substâncias e número de moléculas representadas no sistema. Bom, primeiro o número de moléculas, que vai ser o último, né? Eu já tinha falado do início, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. Então, ó, 5 moléculas aqui, tá certo. Só que em número de substâncias, aqui a alternativa A nos dá 4. Por que 4 substâncias? Muito simples, pessoal. Uma molécula, ela representa determinada substância. Por exemplo, aqui, ó, eu tinha feito esse conjunto de moléculas de hidrogênio aqui, certo? Quantas moléculas de hidrogênio eu coloquei aqui mesmo? 5 moléculas de hidrogênio, certo? Tá. São 5 moléculas de hidrogênio. Todas essas moléculas representam uma única substância. É uma substância simples, que é composta por moléculas de H2, moléculas de hidrogênio, certo? Então, a gente tem 5 moléculas que representam uma única substância, certo? Essa substância que é composta por moléculas de hidrogênio. Agora, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma molécula bolinha branca com bolinha branca, certo? Representa uma substância. Uma bolinha branca com bolinha preta é igual a uma bolinha branca com bolinha branca? Não. Então representa uma substância diferente. Agora eu tenho aqui, ó, uma bolinha azul com uma bolinha amarela. É igual a bolinha branca com bolinha branca? Não. E é igual a bolinha branca com bolinha preta? Também não. Então aqui, ó, eu já tenho 3 moléculas que são diferentes entre si. Então cada uma delas está representando uma substância diferente. Ah, mas eu tenho aqui, professor, 2 bolinhas que são iguais. Essa aqui é bolinha preta com bolinha preta, junto com uma bolinha branca no meio. E essa daqui é a mesma coisa, igualzinha, ó. Ou seja, essas 2 outras moléculas aí, elas juntas representam uma única substância. Logo, eu tenho uma com essa aqui também representando a mesma substância, né? As 2 das pontas representam uma substância. E as 3 do meio que vão dar 4 substâncias diferentes. Certinho? Representadas por quantas moléculas? Nesse caso, por 5 moléculas. Beleza? Deu mais ou menos para entender? É claro que a gente vai fazer videoaulas aqui no canal, sei que já não estão postadas muitas, né, sobre isso, falando detalhadamente a teoria por trás de substâncias, moléculas, átomos, elementos e também aí sobre suas variações, beleza? Então, aulas teóricas e detalhar isso. Eu tô passando meio por cima que é só para a gente resolver esse exercício, tá bom? Mas qualquer dúvida que tenha ficado na resolução desse exercício aqui, deixa nos comentários que aí eu respondo para vocês a dúvida que vocês tiverem, beleza? Então é isso daí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício. A alternativa correta é a letra A. Se vocês gostaram da resolução desse exercício,
Então deixem o seu gostei nesse vídeo porque ajuda na recomendação do vídeo, tá bom? E também se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube, tá? Aqui embaixo no botão vermelhinho inscrever-se, clica nele e seja inscrito no canal Estuda Mais no YouTube para que você possa receber mais videoaulas assim como essa, beleza? E caso você tenha gostado muito dessa videoaula, então compartilhe ela em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o nosso canal. Então é isso daí, pessoal. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.